Boa noite, pessoal. Vou subir mais um vídeo aqui nessa noite, tá? Hoje é dia 10 de fevereiro. Agora é mais ou menos umas 8h30 da noite aqui. Falo da província de Mie-ken, no Japão. Eu mudei o ângulo da câmera aqui, que eu acho que fica mais fácil de trabalhar dessa forma aqui com os vídeos. Antigamente eu colocava do lado aqui, mas acho que ficava um pouco confuso do pessoal assistir, olhando e tal. Eu costumo fazer os vídeos enquanto eu tô dirigindo, porque quando eu tô no meu dia a dia, às vezes eu fico um pouco concentrado em outras atividades e acabo não tendo muita clareza para raciocinar a respeito desses temas, né? E falando um pouco aqui sobre relacionamentos disfuncionais, né? Eu queria subir mais esse segundo, terceiro vídeo do dia de hoje. Como todos os vídeos, eu costumo sempre salientar, né? Sempre deixar muito claro isso. Nesses vídeos eu não falo sobre relativismos, né? Para todo mundo aí que entrou nos vídeos agora, que não acompanhou os vídeos desde o início, eu costumo dizer aqui que se você já acompanhou os vídeos no início, você pode pular aí para os seus 3, 4 minutos de vídeo. Você pode pular essa minha fala aqui, né? Mas caso esse seja o primeiro vídeo que você está entrando, que você está assistindo, o que eu costumo dizer no início de cada vídeo, né? Eu não trabalho por uma perspectiva relativista, né? Eu não fico falando aqui de exceções, né? Então, quando eu falo assim, os homens e as mulheres gostam de se relacionar com pessoas que estejam dentro do peso padrão, que não são pessoas que estão acima do peso, né? Homens e mulheres gostam de pessoas que não estão obesas, que não estão acima do peso. Aí vai ter o time dos relativistas aí, né? Vai ter o time da galera que vai tentar defender uma tese contrária e vai dizer assim, não, mas eu gosto de gordinho. A mulher, né? O cara vai dizer assim, não, mas eu gosto de gordinha, tem homem que é diferente, né? O que é essa pessoa? O que essa pessoa está tentando fazer? Ela está tentando desqualificar o que eu estou falando, né? Pegando uma exceção, vamos dizer assim, um 2% da população e um 10% da população, transformando essa exceção numa regra para competir com a tese que fala dos 90%, dos 80% da população, do grosso, da camada principal, né? Então assim, eu não trabalho com relativismos aqui no vídeo, tá? Aqui eu vou falar sempre das vias de regra, do principal, da massa, né? Da maioria. Então quem tiver um contraponto com relação às teses que eu vou estar me aplicando aqui, partindo de uma premissa mais geral, a gente pode até debater, desconstruir minha ideia, né? Fazer uma reflexão e tal. Agora, vou trazer exceções, a partir de premissas relativistas, aí já não é nesse vídeo, não é nesse canal. O que mais? Se você tem dificuldade de acompanhar os vídeos até o final, eu sugiro clicar na ferramenta do YouTube aqui em cima, os 3 pontinhos, né, que seria o menu de opções, e acelerar o vídeo aí 1.25, 1.5, 1.75, duas vezes a velocidade, assim a voz do interlocutor fica mais rápida, o vídeo fica mais rápido, e aí encurta para metade do tempo, né, o tamanho do vídeo. E sem mais delongas, eu gostaria já de partir para o tema desse vídeo aqui, que é sobre relacionamentos disfuncionais, e vira e mexe assim, eu trago um ou outro tema que tem relação com uma coisa que está sendo muito falado hoje em dia aí, né? Que seria o narcisismo, né? Pessoas que são narcisistas. Aqui eu não falo somente de pessoas que são patologicamente narcisistas, tá? Tem pessoas aí que não são, não tem um diagnóstico clínico psiquiátrico, né? Da patologia, da doença, né? Do narcisismo, que é parte do grupo B, né? De transtornos psiquiátricos, seria Cluster B, que chama, termo em inglês, para pessoas que têm um comportamento emocionalmente instável dentro dos relacionamentos interpessoais, né? Dos relacionamentos amorosos, sentimentais. São pessoas que normalmente são agressivas, são extremamente ciumentas, controladoras, instáveis emocionalmente falando. Elas causam instabilidades dentro do relacionamento, elas não reconhecem erros de forma nenhuma, elas têm uma dificuldade cognitiva para
para se enxergar como seres humanos, né? Que têm deveres e que têm obrigações. Elas apenas enxergam as pessoas como objetos de alguma forma, para satisfazer o ego delas ou as necessidades que elas têm, sejam sexuais, sejam de atenção principalmente, ou sejam financeiras, materiais, né? Emocionais. Então esse cluster B, ele compõe pessoas que são histriônicas, narcisistas, sociopatas e o borderline, né? Muita gente inclusive assiste aí aqueles documentários do Netflix que fala de psicopatas, né? Aqueles psicopatas assassinos que saem matando gente por aí. Isso está bastante aí hypado, né? Tem bastante gente assistindo esses documentários. E se você perguntar pra pessoa o que ele é um psicopata, o que é um psicopata, ela não vai saber definir. Bem como também a maior parte das pessoas ainda desconhecem a sociopatia, né? Que é bem parecido com o modus operandi do psicopata, assim, de certa forma. E aí, conjunto ao sociopata, aí dentro do grupo B de transtornos psiquiátricos, você vai ver aí os demais três, né? O histriônico, o narcisista e o borderline, né? Que também tem comportamentos alterados. Aparentemente são pessoas normais, andam pela rua como se fossem pessoas normais, mas tem um distúrbio, uma disfunção, uma disfuncionalidade com relação ao emocional, com relação ao trato social com as pessoas ao seu redor. Eu queria tratar mais especificamente aqui com relação ao narcisista, né, o cluster B, o borderline, o histriônico. No geral, o grupo B se parece muito um com o outro, muda uma ou outra coisinha assim, mas no geral são muito parecidos, são muito similares. Que é o tema que eu queria abordar aqui, que é a triangulação, tá, gente? Estou indo para aproximadamente 7 minutos de vídeo, eu tenho uma mira aí de 13 minutos, mais 13 minutos no máximo para falar desse assunto. Como é que funciona aí a triangulação da pessoa abusiva, né? Quem já se relacionou com alguém abusivo, talvez se identifique com o que eu vou falar aqui. Normalmente esses 4 perfis, né, o sociopata, o narcisista, o borderline e o histriônico, eles vão ter geral, não apenas tratando-se de triangulação, mas assim, no trato geral com eles têm um comportamento bastante infantilizado, tá, gente? Você vai provavelmente no meio do vídeo que falar, ah, mas isso daí não é comportamento de uma pessoa infantil? E eu vou te dizer, sim, é um comportamento de uma pessoa infantil. Mas assim, não é infantil de, vamos esperar que a pessoa vai amadurecer, tá? O que eu tô falando aqui é um comportamento patológico, doentio, incurável e intratável, tá? A pessoa vai causar danos dentro do seu relacionamento, vai extorquir, você vai roubar dinheiro, vai te trair. Consistentemente, ela pode chorar na sua frente dizendo que não, que agora mudou, que agora as coisas serão diferentes. Mas a pessoa, ela vai sempre, assim, constantemente criar situações de instabilidade dentro de um relacionamento. O que é a triangulação, mais especificamente falando? O que é essa triangulação? Funciona dessa forma. A pessoa tá no relacionamento com você, o homem, né, tá no relacionamento com a mulher, ou a mulher no relacionamento com o homem, porque dentro desse grupo de transtornos psiquiátricos, tá, é 50%, tá? A maior parte dos homens, no geral, são narcisistas. Não quer dizer que não existam mulheres narcisistas. E a maior parte das mulheres são borderlines ou histriônicas. Não quer dizer que nesse grupo também não existam homens, mas assim, pelo que se diz aí, de 2 a 5% da população mundial tem esse transtorno psiquiátrico, tá? Mas você não precisa ter o transtorno para ser uma pessoa abusiva. Você pode ter o traço, né? Você tendo o traço narcisista, o traço borderline, você já vai automaticamente se tornar uma pessoa tóxica dentro de um relacionamento conjugal. Como é que funciona a parte aí da triangulação? Eu sempre rodo e acabo não falando o principal cedo, né? Triangulação é assim, é um triângulo. A pessoa abusiva, ela se coloca no meio entre sempre 2 pessoas, né? Vamos lá, vocês vão se identificar aqui com o que eu tô falando. Provavelmente vocês já viveram isso ou já viram alguém fazendo isso. A pessoa se coloca numa situação emocional, sentimental dela com um chefe no trabalho. A mulher vai e começa a se envolver emocionalmente com o chefe no trabalho, sendo que ela é casada com você. Ou o cara vai, ele é casado com a moça, mas ele se envolve com a secretária lá no trabalho. Ou
A mulher, ela tá conversando com alguns caras em rede social, sendo que ela está se relacionando com outro cara de forma heterossexual, monogâmica. Ou o cara tá dentro de um relacionamento com a moça, mas ele sempre tem uma melhor amiga que é tipo uma pessoa que gosta dele, que sempre quis ficar com ele, mas não ficou. Ou o cara tem lá a mamãezinha dele lá, a mamãezinha narcisista dele lá, que não gosta da nora, porque a nora roubou o filhinho querido da mamãe, e o cara triangula com a esposa, né, e a mamãezinha querida narcisista sociopata, né? Ou muitas vezes não ocorre dentro de relacionamentos conjugais, pode ser que ocorra dentro de relacionamentos familiares. Vou dar um exemplo. Eu vi isso ocorrendo de forma pessoal, tá, gente? Eu vi isso ocorrendo, não vou relatar nomes aqui por motivos de privacidade e tudo mais. Mas assim, eu vi uma mãe narcisista, o que é muito comum, tá? Hoje está sendo bem falado aí, tem uma doutora chamada Tainara Rocha, que ela fala muito sobre mães narcisistas. E eu vi bem assim na minha frente isso acontecendo, tá? A dinâmica de uma mãe narcisista aplicando triangulação. Existe uma filha, que é uma filha que a gente chama de bode expiatório. Esse nome é o nome que se dá para a pessoa que o narcisista seleciona para dar porrada. A mãe narcisista, no caso, não é que ela batia fisicamente nessa filha bode expiatório, mas assim, tinha lá um trato bastante passivo-agressivo com essa filha bode expiatório. Ou seja, era uma pessoa, uma menina, né, posteriormente virou uma mulher, que ela sofria um certo tipo de, como é que eu posso dizer, abuso psicológico da mãe, né? A mãe virava todos os integrantes da família, o irmão mais velho, o pai, a outra irmã, contra essa moça, e aí ela ficava ali renegada num canto dela, no escuro, no quarto dela lá, e as pessoas olhando torto e julgando e tratando mal e sendo ríspidas com a pessoa. Aquele trato meio, a gente tá fazendo isso com você, mas você não pode dizer para as pessoas, porque quando as pessoas chegarem a gente vai sorrir e vai acenar. Então, tipo assim, a moça ficava naquela situação de abuso psicológico dentro de casa, assim, a família sempre cerceando ela, sempre cerceando o convívio social dela com os demais, né? A mãe, no caso, criava esse ambiente, assim, a mãe narcisista, para punir a filha, porque a filha não atingia as expectativas que a mãe queria, né? Tanto expectativas sociais, como também a adulação, a bajulação da própria mãe. A mãe queria essa atenção da filha, esse engrandecimento, e a filha, de repente, por não se submeter, ela era punida com esse tratamento de silêncio da mãe, né? A mãe isolava a filha, né, do convívio social com os demais parentes ali, o pai, ela convencia o pai, convencia os outros irmãos de que a filha era uma droga, uma porcaria, e a filha ficava ali renegada no canto dela, né? Essa é a filha bode expiatório. E a outra ponta do triângulo seria a criança dourada, tá? Tem uma das irmãs, mais ou menos ali na mesma faixa etária. Essa irmã, ela cedia um pouco mais às expectativas dessa mãe narcisista, né? Ou seja, ela bajulava mais, ela adulava mais, ela dizia mais o que a mãe queria ouvir, ela não ia contra os ideais, as ideias da mãe. E essa mãe, ela premiava essa filha com mais atenção, com mais reciprocidade, com mais carinho, né? Vamos dizer dessa forma, carinho, porque a mãe narcisista não tem muito carinho pelos filhos, tá? Ela é uma mãe que é mais controladora mesmo. Se as coisas funcionam como ela quer, se as filhas, os filhos fazem aquilo que ela quer para validar o próprio ego dela, ela trata de certa forma com respeito, assim, né? Mas qual que é a parte mais tóxica, assim, dessa triangulação familiar aí da filha e da outra irmã narcisista, né? Esse triângulo, né? As duas irmãs, elas meio que se degladiavam entre elas, assim, se desenvolveu na dinâmica familiar uma situação de muito rivalidade, competição entre as duas, assim. Tinha muita inveja da direita com a esquerda, da esquerda com a direita, porque no fundo elas cresceram dentro de um ambiente, já desde muito pequenas, de competição pela atenção da própria mãe, né? Então, assim, isso, essa filha que é o bode expiatório, que levava a porrada da família, assim, jeito de falar dessa forma, essa filha cresceu com traços, assim, de um ciúmes muito patológico,
de um desejo de controlar relacionamentos de forma muito patológica, também muito doentia. Esses jogos psicológicos que a mãe faz para triangular, para obter atenção, a filha acaba reproduzindo isso dentro dos relacionamentos conjugais. Então é uma filha que desenvolveu, já em sua maioridade, já na fase adulta, um comportamento também de triangular com outros rapazes. Ela está dentro de um relacionamento, mas ela conversa com outros caras, tá? Porque ela foi trazendo desse comportamento da mãe narcisista, para internalizando essa mãe dentro de si, né? Que é a figura do animas, né? Ânimo e animas, que é a figura feminina e masculina do homem, ou masculino e feminino da mulher. Ela internalizou essa mãe narcisista dentro de si. Então esse comportamento de base, que seria essa triangulação que ela sofria com a irmã, e possivelmente com outras coisas, com outras pessoas também, ela foi trazendo isso para dentro dos relacionamentos conjugais, né? Então eu vou dar mais alguns exemplos aqui de triangulações. Muitas vezes a pessoa narcisista, né, que é abusiva, tóxica dentro do relacionamento matrimonial, relacionamento conjugal, relacionamento sexual, para pessoas que não têm uma relação estável aí, um matrimônio, essa pessoa abusiva, ela não vai triangular só com pessoas, né? A mulher que vai conversar com outros homens enquanto tá com você, o cara que tá com a mulher, mas fica de mimimi com outras meninas, esses triângulos, né? Muitas vezes a pessoa triangula com situações, né? Com circunstâncias, por exemplo. Então, tipo assim, a pessoa narcisista, abusiva, a pessoa cluster B, né, borderline, ela vai exigir coisas no relacionamento, o homem vai exigir que a mulher dê mais sexo pra ele o tempo inteiro, assim, tipo, porque a hora que ele quiser tem que estar ali pronto e acabou, não sei o quê. Aí, se a moça disser que não é assim as coisas, tal, você tá me tratando mal, eu vejo você conversando com outras mulheres, você não pode fazer isso, exigir depois que eu esteja ali pra você e tudo mais, o cara fala, se você não me der o que eu quero, então eu vou procurar na rua. Então assim, já se forma um triângulo de circunstâncias, sabe? Se você não me der as coisas como eu quero, se não fizer as coisas do jeito que eu quero, então eu vou sair pra beber com os meus amigos e só volto no outro dia. Então assim, ele forma um triângulo aí, que é os amigos, né, a mulher e ele. Se a mulher não fizer as coisas que ele quer, então ele vai suprimir, vai ser passivo-agressivo com ela, não dando a atenção pra ela e sumindo com os amigos durante a madrugada toda pra beber, sei lá. Então assim, não é só um triângulo de gente com gente, muitas vezes às vezes o triângulo ocorre de gente com circunstância e tudo mais. Ou por exemplo, no caso de uma mulher dentro de um relacionamento monogâmico de longo prazo, né, um matrimônio, um namoro. Se você não me der mais atenção, se você não me der todo o dinheiro da sua conta, se você não trouxer flores todos os dias pra mim, então eu vou pegar as crianças, eu vou pegar o meu filho e vou embora para a casa dos meus pais. Eu vou sumir com as crianças para outro país, né? Então, tipo assim, a moça acaba criando uma dinâmica triangular aí, um triângulo onde tá ela, os filhos, né? Tá o homem e tá tipo uma situação onde ela vai sumir com as crianças para um outro país, tal. Então, assim, o narcisista, o borderline, o histriônico, o sociopata, ele vai trabalhar dentro dos relacionamentos sempre com essa coisa da extorsão, né? Ele vai trabalhar sempre com essa mecânica, com essa dinâmica da triangulação tóxica, né? Em certa medida todos os seres humanos fazem isso, tá, gente? Mas assim, existe um limiar, um limite saudável aí pra isso, né? E existe um limiar, um limite tóxico, e passando disso ainda tem algo ainda mais grave, mais dramático, que seria o patológico, doentio, tá? Essas pessoas, quando elas entram dentro de relacionamentos com outras, né, elas causam prejuízos emocionais gravíssimos, assim. Gente que acaba saindo emocionalmente destruída de relacionamentos com eles, tá? Muitas vezes falência financeira, doenças realmente psicossomáticas. A pessoa sai de um relacionamento com um narcisista, com um borderline, um psicopata, sociopata, aliás, histriônico, totalmente destruída emocionalmente, assim, financeiramente, socialmente. E essa é a dinâmica da triangulação aí que eu queria passar, né? E qual que é o objetivo, né? O que a pessoa patologicamente narcisista, o que a pessoa com traços de narcisismo, qual o objetivo dela com a triangulação? Eu costumo dizer que, entre muitos objetivos,
a pessoa normalmente tem 3 principais objetivos, né? O narcisista, o borderline, a pessoa cluster B, ela não tem um senso próprio de valor. Como é que é isso, senso próprio de valor? Na infância dela, por causa do relacionamento abusivo com a mãe, ou com o pai, ou com mãe e pai mas narcisista, a pessoa não desenvolveu uma autonomia de valor, ou seja, ela não sabe quem que ela é no mundo, ela não sabe quais são as forças, as fraquezas dela, as virtudes, as dificuldades internas, ela não se conhece, ela não tem noção de quem que ela é. Então ela procura através da sua validação, né? Você precisa estar sempre agradando ela, você precisa estar, tipo, o palhaço de circo, você precisa estar sempre adulando, sempre bajulando, sempre engrandecendo a imagem dela para que ela olhe no espelho e fale assim, eu sou alguém, eu existo como ser humano, eu sou uma pessoa real, eu sou um ser humano. É difícil você, que é uma pessoa neurotípica, comum, compreender isso, mas assim, eles não se sentem eles. Uma pessoa narcisista, cluster B, eles não se sentem como se eles existissem, se eles não tiverem alguém para estar validando eles sempre, dizendo assim, você é linda, você é maravilhosa, você é maravilhoso, você é lindo. Se eles não tiverem essa validação externa, ou seja, vem de fora para eles não se sentem vivos, eles não sentem que eles estão ali. Normalmente uma pessoa neurotípica, uma pessoa que teve uma criação razoavelmente saudável, ela tem consciência de quem ela é no mundo, ela não precisa que alguém venha validar ela, curtir as fotos dela na rede social, ou ela não precisa estar necessariamente namorando com alguém, ela tem um senso de valor próprio, ela consegue andar pelo parque sozinha, né? O narcisista, a narcisista, ou cluster B no geral, eles não têm isso, eles não conseguem ficar sozinhos, né? Eles têm um pavor de solidão muito grande, um tédio fora do normal. Então assim, quando ela percebe, essa pessoa transtornada percebe que o relacionamento está indo por água abaixo, porque eles vão criando tantos abusos no relacionamento, que isso, uma hora a vítima, ela acorda, ela desperta e sai do relacionamento. Então essa pessoa transtornada, ela percebe que o relacionamento está indo por água abaixo, o que ela faz? Ela já vai procurando aquele backup, ela já vai procurando aquela saída, né? Como ela não consegue ficar sozinha, ele já vai buscando novas fontes aí de um relacionamento aí, para ir pulando de galho em galho, de forma instável que seja, mas assim, sozinha ela não pode ficar, entendeu? Então um dos objetivos principais do triângulo é ela garantir que quando a vítima que está com ela acordar, despertar e sair fora do relacionamento, ela vai ter alguma coisa ali para ela se agarrar e ficar agarrada, entendeu? Segundo grande motivo pelo qual o narcisista ou a narcisista faz o triângulo, né? A triangulação com outros homens, com outras mulheres dentro do relacionamento conjugal aí, no relacionamento. Ela quer fazer ciúmes, ela quer causar medo, choque, trauma e instabilidade para a vítima atual, né? Então é tipo assim, ela se alimenta, a pessoa narcisista, transtornada, o borderline, ele se alimenta do pavor que a vítima tem de ser abandonado, de ser abandonada, de ser deixado para trás. É como se ele sentisse um tipo de prazer em ver o sofrimento do parceiro. Como é que funciona? O narcisista, a narcisista, o borderline, eles vivem num constante sofrimento de 24 horas, assim. É muito triste você pensar que eles são prisioneiros de um sofrimento eterno. Ele se sente o tempo inteiro sozinho, ele se sente o tempo inteiro entediado, ele sente o tempo inteiro que ele não tem valor, que ele é vergonhoso como ser humano. Então o que ele faz? Para se sentir um pouco menos péssimo, um pouco menos horrível nessa vida miserável, ele causa sofrimento nas outras pessoas para que a outra pessoa se sinta tão vulnerável, tão infeliz quanto eles. E eles têm um certo prazer em ver que a vítima deles, que é o parceiro, né, ou a parceira no caso, tá sofrendo, tá numa situação de miserabilidade, né? Porque assim, eu sou uma merda, a minha vida é um lixo, mas assim, eu vendo que a sua vida também tá uma merda, é um lixo, eu sinto que a minha vida é menos lixo do que de fato ela é, entendeu? Então eles pensam dessa forma. Então, a pessoa transtornada, o narcisista ou a narcisista, ele vai tentar causar esses ciúmes, essa insegurança, esse medo, essa instabilidade de ser traído, de ser traída, de ser trocado, de ser deixado de lado, para tornar a sua vida miserável, porque assim ele sente que a vida dele é um pouco menos miserável, tá?
É muito louco, eu sei que é muito louco pensar que existem pessoas dessa forma, gente, mas existe, tá? Compõe aí cerca de 2 a 5% de toda a população mundial o traço patológico doentio. Mas assim, existem algumas pessoas que têm o traço, porém não são diagnosticadas aí por um médico, um doutor, né? Elas andam pela rua e nem elas sabem que elas têm esse transtorno, né? Que elas têm essa conduta comportamental. Então, o primeiro motivo, o grande motivo do triângulo, né, é para validar o próprio ego, tal. Só a validação da vítima, do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, só essa validação né, de chegar, você é lindo, você é linda, maravilhosa, não é suficiente para essa pessoa transtornada, tá? Ela precisa da validação externa de outras pessoas fora do relacionamento. Então, assim, eles sempre vão ter um vício em sedução, eles sempre vão ter um vício em trair, de fato, né? Porque eles precisam dessa validação externa. O segundo grande motivo é torturar a vítima, torturar o namorado, namorada, torturar o cônjuge, né? Para que a vida dele se torne menos infeliz com isso, vendo que outras pessoas estão sofrendo até mais do que eles. E o terceiro grande motivo seria aí já para o backup, né? O step, vamos dizer assim, se o pneu furar, eu tenho um novo. Ou seja, quando a vítima está acordando, está despertando, eles já começam a triangular com outras pessoas fora do relacionamento matrimonial, conjugal, que é para o caso da vítima despertar e sair do relacionamento, eles aí já terem engatado um outro relacionamento, para não ficarem sozinhos, porque eles não suportam a solidão. Como eles não têm um senso de valor próprio, eles precisam e necessitam que alguém esteja ao lado deles para validá-los e para que eles tenham um senso de pertencimento, de existência através dos olhos de outra pessoa, tá? É difícil explicar isso pela perspectiva psicológica, mas assim, eu tentei ser muito reducionista, muito simplista, para que as pessoas entendam isso, como funciona essa dinâmica. Isso é o que eu queria trazer aí a respeito de triangulação do narcisista, né? Do cluster B, o borderline, histriônico, sociopata, a pessoa com transtorno de personalidade ou com traços desses transtornos, tá? Não precisa ser diagnosticada para ter um traço. A pessoa que é abusiva, ela vai ter esse traço, isso já é suficiente para fazer um inferno da vida das vítimas, que no geral são pessoas que entraram ou estão dentro de um relacionamento de longo prazo, um relacionamento estável, vamos dizer dessa forma aqui, entre aspas, estável, com uma pessoa que tem esse transtorno, que tem essa fragilidade de ego, que tem essa, vamos dizer assim, esse comportamento infantilizado. É isso que eu queria falar aqui. Como você identifica pessoas que têm esse comportamento? Aqui é a solução, tá? Vou dar a solução aqui e tal para você escapar, você fugir desse perfil, seja homem, seja mulher, tá? A pessoa transtornada, ela vai ser muito intensa no relacionamento. O sexo vai ser muito bom, ela vai ser uma pessoa extremamente humilde com você no início, tá? Que é a fase do bombardeio de amor. Ela vai ser uma pessoa extremamente chamativa, extremamente diálogos assim de longa duração durante a madrugada, vai ser aquela coisa muito intensa, muito emocional logo no início, assim, tá? Ela vai propor casamento, vai propor namoro muito rápido, assim. Ela quer já estar com aliança no dedo e já com filhos em menos de um ano, assim, é um negócio que tem que ser rápido para eles, tá? Normalmente eles acabaram de sair de relacionamentos, ou seja, não tem uma semana que ele ou ela saiu de um relacionamento, ela já tá ali engatando um grande amor. Você é o grande amor, você é a alma gêmea dela, né? Você é aquela pessoa que nasceu para estarmos juntos, né? Você já é aquela pessoa, quer dizer, a pessoa nem esfriou o corpo, não morreu defunto do relacionamento anterior, ela já tá, tipo, se te validando, já tá dizendo o grande homem maravilhoso que você é na vida dele, na vida dela, né? A grande mulher diferenciadona que você é para ele, para ela, né? Então, assim, são traços que você vai vendo já no início, que eles já denunciam, assim, uma patologia, um comportamento bastante distoante da realidade, né? É isso, assim, gente. Existem formas de você identificar uma pessoa com transtorno de personalidade, com perfil tóxico dentro de relacionamentos. Eu citei alguns aqui, né? Mas se você quiser pesquisar, você consegue achar mais detalhes a respeito disso. É isso que eu queria falar aqui. Depois que você entra no relacionamento com eles, normalmente é muito difícil você sair, tá?
porque eles vão adotar um comportamento quente e frio, um comportamento de passivo-agressivo, um comportamento de bombardeio de amor, de valorização e desvalorização. Você acaba ficando preso dentro dos relacionamentos com eles. Eles avançam muito rápido para a fase de namoro, avançam muito rápido para a fase de casamento e avançam muito rápido para a fase dos abusos, tá? Sejam eles sociais, financeiros, físicos também, são muito agressivos fisicamente. E a única maneira realmente de escapar de uma situação horripilante com uma pessoa transtornada é você identificar logo no início que o relacionamento parece um pouco estranho, né? A pessoa demonstra sinais de instabilidade emocional, são extremamente instáveis, tá? Elas têm as 5 ou 6 emoções tudo num dia só. Ela ama você e daqui a pouco ela te odeia, daqui a pouco ela te ama de novo, daqui a pouco ela tá bem, daqui a pouco ela chora. São extremamente instáveis emocionalmente. Ele te agride num dia e no outro dia faz serenata. Então assim, são comportamentos que você vai vendo logo no início. E você pode, ainda quando tá no início, você ainda não tem um apego emocional, você ainda consegue escapar. Então é isso que eu queria deixar aqui. Falei um pouco sobre triangulação, entre muitas outras características aí que eu vou citando mais pra frente em outros vídeos. Obrigado se você chegou até aqui.